Então, meus amigos, o último vídeo eu convidei vocês para a gente ir para a fazenda. Nesse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou convidar vocês para vir para a cidade de Araguaína, Tocantins. Vamos conhecer um pouquinho dessa cidade. Nós vamos fazer um voo e filmar só uma parte, essa parte aqui do entroncamento. Parte do entroncamento, uma parte bem antiga de Araguaína, desenvolveu bastante. E pegando um pouquinho aqui, quem está descendo de Brasília para Belém, à esquerda, muitas vezes as pessoas passam por aqui e elas até pensam que esse lado esquerdo não tem nada, mas esse lado esquerdo de Araguaína tem mais de 10 setores. Então é bem grande. Depois eu vou fazer uma filmagem, especialmente aqui onde eu moro, no Jardim dos Ipês, para vocês conhecerem um pouco. Mas vamos conhecer um pouquinho de Araguaína. Você que há tempo não anda aqui em Araguaína, foi embora, como o Gutenberg, por exemplo, e vários outros que já comentou aqui no canal. Então, com certeza vocês vão gostar de ver um pouquinho aqui o movimento de Araguaína, o crescimento, né? Araguaína hoje chegando a 200 mil habitantes, então uma cidade que tem desenvolvido bem. Mas nós vamos contar um pouquinho aqui da história de Araguaína. Araguaína tem uma história bem interessante. Se a gente voltar lá nos princípios, a gente sabe que Araguaína ela iniciou com a criação da BR-153, a Belém-Brasília. Um outro vídeo que eu fiz, até mostrei para vocês o bairro JK, que iniciou nessa época. Então, devido à companhia ela ter ficado por aqui um bom tempo, então quando saiu ficou uma pequena vila. Mas tudo começou naquela época e depois desse tempo, o município de São Vicente do Araguaia, atual hoje Araguatins, foi o primeiro a administrar o povoado Lontra, que era o nome que se dava para esse povoado que hoje é Araguaína. Devido ter o rio Lontra, então o povoado ficou como povoado Lontra, que começou ali no JK, nas margens do rio Lontra. Anos depois, a localidade passou a pertencer Boa Vista do Tocantins, que hoje é Tocantinópolis. Então, olha a distância. Se a gente for analisar daqui a Araguatins, que primeiro administrou, está muito longe. E depois Tocantinópolis, que está aqui a 150 quilômetros. Mas em 1925, com a chegada de mais famílias, novas perspectivas de crescimento tomaram conta dos moradores. E aí foi quando veio ali as igrejas, quando começou as religiões começou a aparecer e a mudança do nome de povoado Araguaína veio então a existir em homenagem ao rio Araguaia. Aconteceu em 1984 com a criação do município de Filadélfia. E aí a localidade passou a integrar-se à nova lei municipal. Em setembro de 1953, transformou-se o povoado Lontra como povoado Araguaína e tornou então esse distrito. Mas o desenvolvimento da localidade culminou no processo da criação do município de Araguaína. E segundo a lei, no dia 20 de julho de 1958, foi autorizado o desmembramento do distrito aqui para Araguaína. E no dia 14 de novembro de 1958, segundo a lei, veio um decreto, criação do município de Araguaína, Tocantins. Araguaína naquele tempo teve o seu primeiro prefeito. O primeiro prefeito de Araguaína foi Cassimiro Ferreira Soares. Então esse foi o primeiro prefeito de Araguaína, outubro de 1960. E foi substituído depois por Henrique Ferreira de Oliveira. E depois veio outros prefeitos, né? Já chegou aqui os nossos dias.
Então essa é um pouquinho da história aqui de Araguaína. Hoje Araguaína tem um desenvolvimento muito grande, desenvolveu muito na questão da agricultura, conforme a gente já conversou, a questão de criação de gado, genética, na questão de muitas empresas que envolve também a questão da criação de gado, empresas que hoje fabricam rações, muitas empresas que trabalham nesse ramo, e temos também várias outras indústrias. E Araguaína então teve um bom desenvolvimento dessa época para cá. Quando Araguaína foi emancipada, por um bom tempo, alguns anos, ela tornou a maior cidade, depois de Goiânia, do estado de Goiás. E depois sim, depois apareceu outras cidades grandes, né? Com exceção de uma cidade do estado de Goiás, que é Lusiânia, era a única que era maior, né? Maior do que Araguaína. Aí depois surgiu Anápolis e outra cidade, então Araguaína ficou para trás. Mas depois que surgiu o estado do Tocantins, aí Araguaína tornou a maior cidade do estado. Com o tempo, claro que Palmas, a capital, passou adiante e Araguaína tornou a segunda maior cidade do estado do Tocantins. Então, uma cidade que desenvolveu bastante, uma cidade bonita, uma cidade muito bem cuidada, uma cidade limpa e hoje está com todo esse desenvolvimento que muitos já conhecem. Tá certo? Vamos ouvir aqui um sonzinho para a gente distrair um pouquinho e dar uma olhadinha. Veja que nós filmamos aqui um pouco da cidade e tem umas chácaras muito bonitas aqui pertinho também. Eu terminei não resistindo e filmei. Mas para a gente conhecer um pouquinho aqui dessa parte da cidade, aqui nós estamos passando sobre a BR-153. Nós começamos lá no início do vídeo pela Cônico João Lima, descemos até embaixo, não seguimos mais porque é preciso de licença. Talvez uma licença ela tenha um limite, você vai até no limite da licença. Se você passa do limite, automaticamente o drone ele não vai mais, ele para e retorna. Foi isso que aconteceu, vocês viram que eu fui até embaixo, lá ele parou e retornou sozinho. Então isso é muito bom, esse drone da DJI, mesmo o Mini 2, que é o mais simples, ele tem essa capacidade. Se tiver um aeroporto, se você tem uma licença, você pegou uma certa área, se você saiu de dentro daquela área ali, ele não aceita, né? Ele para e retorna. Então aconteceu isso, então eu fiquei aqui nessa área, aqui mais que era a área do entroncamento. E deu para voar, fazer esse vídeo aí que deu para conhecer bem, tá certo? Vamos lá, vamos ouvir então um sonzinho bacana aí.